primeiros viajantes que passaram por lá, né? Desde do Pizarro, Orellana, Carvajal, são de 1540, 1542, Pedro Teixeira, Cristóvão de Alcunha, os primeiros navegantes. Todos eles têm relatos sobre a ocupação de Santarém. O regime missionário, o padre Bettendorf, João Felipe Bettendorf, os cronistas e viajantes passaram pela região, Spix, Von Martius, Henry Bates, o Wallace, né, que atualmente ele é considerado coautor junto com Darwin, né, da teoria da evolução, também passou por Santarém. Né? E dentro desse contexto, né, a menção aos Tapuia, né, os Tapajós, a aldeia dos Tapajós, que é elevada à categoria de vila e é conhecida como Vila de Santarém. E, posteriormente, os africanos, né, são relatados, né, inclusive alguns deles, o Von Martius, né, retratam as situações de escravidão, né, já através de seus relatos. Né. E outra coisa que chama a atenção também, o Henry Bates, ele comenta que desde o Orinoco à Foz do Amazonas, a época que ele passou, Santarém teria sido o local mais desenvolvido, né, à época. Né. Então, né, ele exatamente reforça, né, o papel de Santarém, né, como um entreposto, né, inicialmente, um entreposto em pontos de passagem, um entreposto comercial, né, e depois com essa ocupação se estabelecendo por ali. Alguns deles, né, o Spix, Von Martius, Henry Bates, e menos conhecidos, o Champlin, um americano, passou por lá também, e em 1860 ele retrata exatamente essa cena de pessoas pretas segurando crianças brancas, dando banho, né, e retratando essas situações de trabalho, como o título dele fala, cenas na orla de Santarém. Então, todo esse contexto a gente tem que levar em consideração quando a gente vai interpretar o nosso material. A gente analisou o material e o que esse material, da onde ele saiu, qual o contexto que ele está, qual o contexto histórico, étnico-histórico que ele está associado. Então, agora começando de fato, né, a gente... vou comentar aqui também o trabalho que a professora Denise, né, evidenciou esses materiais associados o sítio que ela comentou na palestra dela. É o mesmo, é um sítio chamado multicomponencial, né? Ele tem os componentes pré-históricos ou históricos, ou pré-colonial e colonial. E dentro desse contexto, né, ela se volta para a análise do pré-colonial e eu acabei me debruçando sobre o contexto colonial. Tem um artigo da professora Gilberto compartilhou, né, que está publicado, meu e dela, e também tem um artigo anterior dela do professor Simansky com ela também, que falam sobre esse componente histórico. Né. Então, mas não só a cerâmica, né, foi encontrada, né, cerâmica histórica, né, dentro desse contexto de chamados encontros culturais. Né. Eles foram encontrados cachimbos, vidros, moedas, faianças, louças, pedreiros, cerâmica histórica e pré-histórica. Então, aqui está um mapa da área, né? Agora que a gente já conhece um pouquinho, né, desse local, né, do encontro do Tapajós com o Amazonas. É bem no central da cidade, a gente pode ver, tem o bairro Centro, sítio Aldeia aqui. Aqui estão enumeradas as unidades de escavação que foram feitas. Lá é mais quente do rio. Porque é úmido, né? Então a gente acaba com a umidade transpirando mais, né? E assim, né? O mais frio de lá é 27 graus, assim, mas não tem tanta variação, né? Uns 35 com uma temperatura média, né, na região. Bom, então aqui analisaremos então as relações de interação do colonizador e do colonizado, que se manifestam por meio de evidências
silenciosas presentes na cultura material. Então a gente vai analisar essa cultura material e entender esse contexto. Ao lado das informações obtidas em relatos de viajantes, tais evidências de contato são materializadas na produção estilística de alguns artefatos. Os atributos cerâmicos expressam numa decoração e no modo de fazer, um modo de resistir e persistir. Então, fortificações, atividade de extrativismo, criação de aldeias para catequizar os indígenas, em sua maioria os trabalhadores eram indígenas, né, dada a dificuldade primeiro da chegada de escravos, né, vindos da África, mas também a gente tem que lembrar que as políticas pombalinas, né, proibiram a escravidão indígena, transformou as aldeias em vilas, de uma legislação que estimulava esse branqueamento, né, da sociedade, casamento de brancos e índios, tendo por objetivo a integração à chamada civilização. Bom, o sítio em si, né, aqui a gente tem uma unidade de escavação, né, a gente consegue observar aqui que tem uma feição arqueológica dentro desse perfil, né, e a gente vê aqui um acúmulo de material, né, através de uma estrutura que a gente identifica como intencionalmente cavada, né? Isso a gente vai chamar de lixeira arqueológica, né? E a gente tem também no desenho do perfil, são enumerados, né, todos esses materiais, né, tudo isso é feito, né, assim, buscando o perfil norte, oeste, todas as orientações, né, toda a metodologia de campo, né, seguida, né, mas a arqueologia não para por aí, né? A arqueologia ela é também teoria, né? Se ela não se atém somente à escavação e à descrição dos artefatos, né? Já foi seu tempo, né? Foi-se o tempo que se pensava em escavar um vestígio e falar esse vestígio tem tais características, pronto, e acabou. Hoje em dia a gente, né, cada vez mais dá foco ao contexto. O contexto é uma palavra-chave na arqueologia. Bom, e aqui estão alguns dos materiais que saíram dessa primeira intervenção, né? Louças e também cerâmica. Existe uma série de atributos que a gente vai analisar nesses materiais para poder chegar nesse contexto. Né? Tanto um dos atributos relativos a uma possível cronologia, né? Existe, quem aqui já ouviu falar de datação, né? Datação associada ao carbono 14, né? Esse é um método de datação absoluta, né? Existe uma datação que na arqueologia histórica a gente faz, que é a datação relativa, né? Como é que se faz isso? A gente consegue, através, por exemplo, de um catálogo, né, de se observar a marca e o ano que ele foi produzido, né? Então, assim, até hoje, né, por exemplo, em Portugal, muitas dessas fábricas que têm esses catálogos ainda, que produziam essas louças, ainda estão em atividade, algumas delas, né? E a gente consegue saber qual o período que tal tipo de decoração foi utilizado, né? Então a gente consegue ter uma estimativa, né, de qual seria a data mínima, a data máxima da produção daquele artefato que a gente vai encontrar. Então, não só isso também, a gente consegue, através de outras análises, ver qual era o perfil socioeconômico daquela região. Por exemplo, essa louça aqui, ela é utilizada uma técnica de transfer print para fazer essa decoração. Ela é uma das louças, né, com o uso dessa técnica, que ela é tida como mais cara, né? E já essa outra é pintada à mão, é um padrão floral pintado à mão, então é uma louça mais barata, né? Então, se você está num sítio, você só encontra uma louça de tal tipo, você pode começar a pensar e traçar um perfil dessa localidade, né? E aí, a partir disso, tudo isso vai te ajudando a compreender melhor, né, o sítio que você está analisando, né? Existem outros padrões de decoração, o shell edge, que é esse formato de concha,
na borda das louças, né, tanto em verde, em azul. E aí também tem, a partir de quando se criou a técnica para fazer a tinta verde ou a tinta azul, né, a tinta marrom para tal tipo de louça, tudo isso é datado. Esse tipo aqui é o esponjado também, o borrão, teve uma época que andou em moda, eu acho super feio aquilo, mas era caríssimo. Mas existem todos esses padrões, né, esse zonado, enfim, né, uma série de nomenclaturas que não vou me entrar tanto nisso, né, mas a gente vai, através de uma tabelinha, tentar entender como que a gente faz isso. Vou mostrar no próximo slide. E as cerâmicas também a gente percebe dois componentes, dois conjuntos que vão ser analisados em separados. Né? O conjunto dessa cerâmica acordelada, uma cerâmica feita através daquelas roletes ou acordelados, umas cobrinhas de argila que são feitas, né, sobrepostas, e diferentes técnicas vão sendo utilizadas, e já essa outra que é torneada, feita com torno, né? ou com uma manivela, vai girando, ou com um pedal, né? A época, hoje em dia já é tudo elétrico, né? Você liga, né? E você vai só modelando aquela argila para chegar onde você quer. Óbvio que para a argila ter uma resistência para ir ao forno, né? Existe uma série de tratamentos que essa argila, uma série de conhecimentos também, né? Desde a retirada desse barro para se fazer essa argila, com materiais que são adicionados, né? Restos de cascas de cinzas, ou de cascas de árvore, ou minerais que vão sendo adicionados, eles vão temperando essa argila, e esses materiais a gente vai chamar de antiplástico. Né? Então, só para introduzir esse nome, quando aparecer ali, vocês já sabiam. Né? Antiplástico é esse material que é adicionado, né, na argila, que é exatamente o que dá uma estabilidade quando ele vai ao forno, né, ele tem uma resistibilidade maior. Às vezes um certo tipo de material ele é colocado para que aquela cerâmica possa ir ao fogo, cozinhar, e que ela não quebre depois, né? Por exemplo, o quartzo que se coloca nas bases, né? Ele é muito utilizado em vasilhas que vão ao fogo, né? E, bom, e a gente consegue, aqui mais um slidezinho falando sobre a questão da datação relativa, né? Por exemplo, as garrafas de Coca-Cola, né? Não está com um foco muito bom, né? Mas se a gente pegar a garrafa de 1970, a gente sabe que aquele modelo foi produzido naquela época, né? É mais ou menos assim que vai funcionando, né? Até os modelos mais antigos ou os modelos, né, mais atuais. Bom, os outros materiais que são encontrados no sítio são desde vidros de tinteiros, né? E aí, o que isso fala sobre o sítio, né? Ok, existem pessoas letradas, né, naquele local, né? Qual que é o contexto, qual que é o que isso fala, o que essa cultura material fala, que ela nos conta, né? Através dessa evidência. Vidros, né, tampas de perfume, garrafas de bebidas, moedas que através da identificação a gente conseguiu observar que era uma moeda do século XIX, né, e também pederneiros. Né? Que raios são pederneiros? São pequenas pedrinhas, né? Essa aqui é uma das maiores, cerca de 4 centímetros, né? E elas são componentes internos do gatilho de armas históricas, né? Elas eram colocadas aqui entre esse parafuso, né, na hora de puxar o gatilho, e aí ela é o que efetua o disparo da mola que vai projetar, né, o projétil, né? Vai lançar, disparar o projétil. Elas são desgastadas com o tempo, né? E isso tudo, né? Elas são reaproveitadas e a gente acredita que elas também eram produzidas localmente, né? Na região do Sítio Aldeia. Mas todo esse material, né? Infelizmente, a gente, né, não sabe há quantos anos todo esse material estava, né, no Museu Nacional com um incêndio. A gente tem aqui ainda um relato dele, né? Mas
as pessoas ainda estão efetuando um possível resgate desse material, até então a gente não sabe se ele resistiu à tragédia lá no internacional. Mas essa daqui, estou falando isso também porque existem pouquíssimos trabalhos sobre pederneiras, né? Então seria um material interessante para estudar, assim como eu estudei a cerâmica, a louça, outras coisas, né? Até mesmo nesse sítio ainda tinha uma série de questões que poderiam ter sido levadas adiante, né? E que hoje em dia a gente ainda não sabe como ficou. Bom, aí aqui eu já trago... Os trabalhos que existem sobre pederneiras é de uma arqueóloga que era aqui de Santos, que era a Eliette Pitágoras, né? Não sei se você chegou a ler. Eu não cheguei, eu soube que recentemente na UFPA teve alguém que defendeu uma dissertação só sobre pederneiras, né? Mas eu também ainda não li, né, esse trabalho, né? Mas vocês veem como é escasso, né, essa produção. Até a identificação, às vezes, né, é mais restrita. Fui agora no Rio, no Centro Cultural do Brasil, teve uma exposição sobre o que é estudo do Museu Nacional. Sim, está tendo. Muito, né? muito. Até quem tiver a oportunidade de estar no CCBB, né? Uma salinha minúscula. Para quem já conheceu, né, tinha material do Um mundo centro. inteiro, né? Enfim, né? E também o próprio valor científico, né, fica comprometido, né? Para possíveis análises de marcas, de uso, de outras coisas, são queimados, torcidos. É muito triste, né, tudo que aconteceu, né? Mas, né, a gente espera que através dessas iniciativas consigam, né, que novos materiais até sejam devolvidos ou novas intervenções sejam feitas, né, que o museu vive, né, e continua vivendo. Bom, esse material ainda, né, só voltando aqui, eu trago alguma dessas nomenclaturas, né, do tipo de pasta que foi utilizado, né, vão ter diferentes nomes, né, tudo isso tem as suas datações também, estimadas, né, e aí eu trago essas tabelas, que é para a gente tentar brincar aqui rapidamente, né, para as primeiras unidades que tinham menos material, né, e depois as outras, que aí a gente consegue ver o tipo de decoração, o tipo de categoria desse material e o intervalo de produção. Ó, digamos que é 1820 a 1860 que aquele material foi produzido. Então a gente calcula uma data média, nesse caso seria 1840, o número mínimo de peças que foi encontrado daquele, né? O que é um número mínimo de peças? Né? A gente encontra um vaso quebrado, né, em várias partes, mas ele é uma vasilha. Né? A vasilha é uma unidade básica de análise. Né? Então né? Quantas vasilhas tinha, quantos pratos tinha, né? Quantos louças, né, de diferentes tipos tinha. Nesse caso, 2. A gente faz um produto, multiplica essa data média pelo número mínimo de peças, encontra, né, esse produto, né, e depois soma toda essa unidade, né, todo o número mínimo de peças e todos os produtos e divide um pelo outro. Então a gente chega aqui a 1844. Essa é a fórmula SALF, né, que é o que a gente utiliza para estimar a datação média daquele local de uma forma de datação relativa, não uma datação absoluta. Até porque existem outras questões envolvidas, né? Taxa de popularidade, né? Quanto tempo que, por exemplo, né, para se chegar, hoje a gente tem, né, dificuldade de, o negócio foi criado não sei onde, até chegar no Brasil demora um tempo, né? E para chegar na Amazônia colonial, né? Demora mais tempo. Eu hoje, quando compro coisa lá, demora 30, 40 dias de correr entregar, imagina quantos meses, né? Ou anos, né? Não se demorava até chegar a um material. Então aqui, né, mais um exemplo desses, né? Esse daqui deu 1843, né? Então a gente observa que está tudo batendo ali mais ou menos na mesma época, né? E não está focado muito bem, mas é 1856, se eu não me engano. Outra tabela dessas, né, com 1860, e por aí vai. A gente está vendo, né, cada vez mais, né, a gente tem tabelas, né, intermináveis, né, ao longo das análises. Uma coisa importante que é bacana
gente tem matéria-prima abundante do ponto de vista dos materiais que estão sendo analisados. E outra coisa importante, é o mar do rio, é a lama, é seu argila, é lama, é barro, é tudo isso. E outra coisa, além da matéria-prima ter algumas propriedades que podem ser diferentes em relação às peças que são tratadas, é o gesto humano sobre os objetos. Ou seja, a análise do contexto, parte do contexto arqueológico, leva em consideração na interpretação, na análise, a questão da cultura vinculada ao resultado. Né? Porque aqui a gente está falando de peças, fragmentos, cerâmica e tudo, mas ali você tem inerente aqueles objetos que foram usados numa época no ano passado, associados a uma cultura. Certo? Sim, esses materiais, na verdade, eles são materiais produzidos assim, né? Ou europeus, ou às vezes em inglês, né? São louças, né? Mas a gente de fato vai chegar, né, nesse contexto da cerâmica que é produzida localmente, né? Desde o tipo de argila que é utilizado, né? O tipo de material que é adicionado e, sem dúvida, a decoração, qual tipo de decoração que vai sendo aplicado. É um traço do colonizador. Isso. Então, através desse contexto ainda, né, histórico dessas louças, a gente consegue ter essas datações médias, né? Os quartis ou os quartéis, né, eles são, né, dividem o século em 4, né? Vai de 1 a 25, 26 a 50, 51 e por aí vai, né? A gente divide 100 anos em 4, então a gente consegue observar que essa unidade ela estava no segundo quartel do século XIX, através dessas estimativas. E outra análise, isso a gente chama, né, na arqueologia de fórmula Salf. E a escala de Miller é aquela escala escala socioeconômica, a escala, né, que a gente vai dizer dentro dos níveis, quais eram os materiais, os bens de valor mais alto, né, de valor mais baixo. Então a gente observa também que essas unidades aqui possuem, duas delas possuem valores frequentes muito altos e outros, né, nem sempre encontram esses valores mais altos. Isso também, né, relata sobre o contexto, exatamente porque essas onde tem os valores mais altos é onde saiu aquele tinteiro, né, onde existe, né, possivelmente uma elite letrada. Então, dentro desse contexto que a gente vai interpretando e associando esses materiais. Bom, na arqueologia histórica, né, a gente vai, né, principalmente depois da chegada das ideias contextuais, pós-processuais, do aporte, né, do Ian Roder, né, sendo utilizado pelos autores brasileiros, né, desde isso tem os artigos, né, da Tânia, do Simões, que fazem toda essa retrospectiva da história brasileira. A gente também tem esses trabalhos, né, de Palmares e da Chapada dos Guimarães, que vão retratando essa presença, né, e dessas identidades, né, materializadas, né, em sítios, né, com um histórico de populações que vieram trabalhar, né, sujeitas às condições de escravidão, populações africanas. Então, a cultura material nesses contextos, ela é vista como um elemento ativo utilizado para produzir e reproduzir as relações sociais. A cultura material, dentro dessa ideia que a arqueologia vai se transformando, ela não passa a ser só mais um reflexo de uma cultura, mas ela é um elemento ativo que produz as relações. Então, essa ideia de língua, povo e pátria, né, ela vai sendo abandonada como um corpus que não serve para caracterizar esses grupos, né? Não existe, né, uma identidade pura, uma raça pura, uma cultura material pura, né, que fale tal língua porque faz, né, tal tipo de motivo. Né? Ou do conceito tipológico à dimensão contextual, né? Ideias vão sendo aplicadas, né, na análise desses materiais, né, a partir da noção de etnicidade multidimensional, desafiando os marcadores étnicos, históricos, culturalistas. Né? Usamos como ambiente
mesclado, tais como as aldeias, multiétnicas e os quilombos. Então, cultura material é um reflexo passivo? Não. E essas influências culturais, né, vão sendo transformadas. Nesse sentido, a cerâmica histórica de Santarém é vista como um elemento ativo da cultura local. Os artefatos são informantes sobre a existência de diversas atividades cotidianas utilizadas por uma sociedade miscigenada, mestiça, né? Toda vez que parece mestiça vai vir entre aspas, né? Porque é um termo, né, que remete ao branqueamento, né? Ao cruzamento de uma raça superior com uma raça inferior, né? Esse é o contexto que o mestiço é aplicado, né? Então, hoje em dia a gente, né, sempre, né, tem questionado o uso, né, de certos termos, é importante, né, ressaltar isso. E refletindo então essa sociedade miscigenada ou mestiça, com todas as aspas, durante o século XVIII e XIX. Então, dentro da arqueologia contextual, uma autora também, que ela foi muito utilizada para debater essas questões, a Sion Jones, ela propõe um quadro analítico contextual, onde exatamente ela levanta esse debate da etnicidade multidimensional. E também lembrando que existem quadros, né, que a etnicidade ela também é situacional, ela também se demonstra. Existem épocas que as pessoas silenciam e existem épocas que as pessoas se auto-identificam, né? Então, novamente, etnia é uma homogeneidade? Também não. Por isso que esses padrões tipológicos, né, devem ser questionados. Ela é multidimensional, levando-se em consideração gênero, trabalho, língua, identidade e principalmente a autoconceituação. Na arqueologia a gente está com os conceitos, né, com contexto histórico e com os materiais, ouvindo o que esses materiais falam, né? Vendo o que eles estão trabalhando e que a gente consegue lançar esse novo olhar sobre essa etnogênese, sobre esses locais multiétnicos, né? Como foi o caso do aldeamento em questão, né? do local em questão. Então, existe também a abordagem para sociedades poliétnicas, né, que muitas vezes são consideradas até com mais de uma identificação, e também os trabalhos que vão trabalhar a questão dos símbolos, né, como o Fennel vai colocar a expressão de símbolos e etnônimos, que eles vão enfatizar essas descontinuidades presentes no registro, né? Esse olhar do colonizador e do colonizado. A gente vai também, através da análise do material, expor isso. E também a Bárbara Góes colocando através da microescala, do local, da macroescala, pensando isso, né, como um contexto colonial, que não é só da localidade, mas é um contexto que ela chama de pan-americano, né, um contexto, né, colonial de uma forma generalizada. Bom, a partir disso tudo, né, com a arqueologia histórica, a gente consegue, né, fazer, né, analogias a partir dos materiais também de iconografias, de desenhos, né, da época. E uma coisa muito interessante que a gente vê aqui, uma mulher ceramista que ela faz exatamente as formas que a gente vai encontrar através da reconstituição das formas das vasilhames, a técnica que também é encontrada no registro e até mesmo os utensílios que são utilizados para alisar a cerâmica. Então esse registro é um registro muito rico, né, para a gente pensar o modo de fazer cerâmica. Então, a técnica de acordelamento, né, que é o que a gente vai utilizar para dividir os conjuntos, do acordelado e do torneado. Então, a metodologia para análise cerâmica, né, para as luzes eu já expliquei um pouquinho, e para a cerâmica a gente vai separar o conjunto acordelado, torneado, e tudo isso é triado, quantificado, fragmentos separados, com as informações sobre tecnologia, formas e decorações,
Todos eles foram descritos de acordo com a lista de atributos elaborada a partir dos grandes manuais, né, de análise cerâmica, que consideram a vasilha como unidade básica de análise. Então, a partir dos desenhos, das bordas, das bases, desses perfis, a gente consegue reconstruir as formas e proporcionar uma análise sobre o uso da cerâmica, né? Se ele era para cozinhar, se ele era para servir, se ele era para consumir alimentos, a transferência de sólidos, de líquidos, armazenamento. E além da análise formal dos tipos, e também eu utilizei um software chamado Rhinóceros, que dá para fazer o 3D. Usamos software? Rhinóceros. Rhinóceros? Isso. Rhino. Rhino. É. E a cordelada seria uma cerâmica com pigmentação? Não, a cordelada é um tipo de técnica. São como se fossem a cordas ou cobrinhas, aquelas roletes, né, que alguns chamam também, que vão sendo sobrepostos e manuseados para fazer ela manualmente. Né? E existe um de torno também, que é já numa escala de produção até mesmo maior. Separar Santarém. Isso. E aí, com isso a gente consegue fazer o cálculo de capacidade volumétrica, né? Então, quanto que, com esse programa, a gente consegue calcular quantos litros caberia naquela vasilha, naquela panela, né? E a partir daí, inferir cada vez mais, com o uso da tecnologia desse programa, inferir cada vez mais sobre refinar as nossas ideias sobre os tipos de usos que estariam associados, né? Se eu tenho um copo ou uma vasilha pequena que cabe 500 ml, você espera um tipo de uso. Agora, se você tem um com 5 litros, você espera um outro tipo de uso, né? E por aí vai. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Esse software que você citou, ele é livre, ele é aberto? Como funciona? Não, ele não é livre, mas assim, ele tem versões de teste, né? As versões mais antigas dele, né, estão disponíveis para download, né? Quem construiu esse software? Não saberia dizer. Mas ele tem um custo, né? Você paga para usar. Tem um custo, mas se você pegar as versões mais antigas, você consegue, né, instalar ele sem maiores problemas. Bom, Ele é bem pesado, assim, é bom ter um computador bom para poder usar. Você já usou ele? Já. É até meio Sofri com chatinho, né, um pouco, né? Mas depois que aprende, ele é prático e o resultado é muito bom, né? E ele é utilizado mais pessoal que faz até a animação, né? Faz jogos, né? Dá para fazer tudo com ele. É um AutoCAD melhorado muito. Enfim, também não estou fazendo propaganda de nada. Bom, então vamos entrar aqui nos conjuntos, né? O conjunto 1 e o conjunto 2. Nesse conjunto é o dos aquadelados e a gente tem, né, esse material aqui, desde panelas, alças. Notem também que vai ter sempre uma presença de um filete, né, associado à borda, né? Alguns autores vão chamar isso de cerâmica canhão brasileira, né? Outros vão chamar de local regional, né? Mas é dentro desse contexto, né, só que com uma influência também indígena, né, muito forte, e também uma influência que a gente vai ver, que é uma influência também, né, dos escravos africanos. Mas tem uma miscigenação, né? Tanto o negro quanto o indígena trabalham esse tipo de material? Perfeito. Isso. Que tipo é isso aí? Capoeira não? Também. E aqui são os cachimbos já, né, com uma ornamentação mais floral, uma influência mais europeizada, né, portuguesa. Né? Então, a gente vê esse material como um material híbrido, né, exatamente como um material onde a gente tem diferentes influências. Bom, agora eu vou trazer mais alguns gráficos, assim, sobre as análises. A gente tem, basicamente, nas amostras, mais bordas, né? Tem partes, né, do que a gente chama de corpo, né, e partes de base. Né? Também tem partes de apêndices, de alças, né, ou de asas, né, que é quando é uma alça reta. Né? E nesse caso tem cachimbo também. E
também tanto, no caso desse conjunto não tem, mas no outro vai ter. Bom, ficou péssimo aqui a cor, por causa do... Mas a gente vai identificar também a cor dos fragmentos, né? Através do uso da escala de Mansell, né? Por exemplo, aqui na página 7.5 YR, a gente vai ter lá o 6/3, aí o 6/3 é um marrom acinzentado, né? Aí a gente vai classificando a cerâmica de acordo com esses parâmetros, né? Mas a variação é entre mais acinzentado, mais avermelhado, laranjado, né? Isso aí vai depender também do tipo de queima, do tipo da argila, né? E tudo isso. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, lá em Recife, o Renan tem uma família, né, agora, eu não me lembro se já faleceu, tem uma área onde ele usa esse material, né, essa terra, né, chama de terra. Você atravessa o rio, tipo um ferryboat vai 1.500 bolinha, e aí você entra na terra dele. Mas essa terra ela tem uma coloração que eu não sei se é igual ao que o pastor gosta ou não. Cada contexto, né, tem a sua dinâmica. Né? Bom, vou falar um pouco sobre o antiplástico, né, aquela palavra que eu tinha mencionado já. Aqui, basicamente, a gente encontra antiplásticos de cariapé ou caraipé, que são esses restos de casca, de cinzas, né, misturados, que são adicionados a essa argila para modelar ele, né, dar uma estabilidade. Ou o cauxi, que eu imaginei que talvez vocês não conhecessem, né, mas que é uma esponja aquática, que ela é triturada, né? E aí isso a gente consegue observar só através do uso da microscopia, né? A gente vê as estruturas, né, das espículas, né, do que foi esse material, né? E também o componente mineral, né, que é utilizado. Bom, uma questão interessante é que aqui na unidade 2, por exemplo, a gente vê que tem um uso maior de cauxi, né? Enquanto nas outras... Tá. É unidade 1, unidade 2, unidade 4, unidade 8 e unidade 14. Como chama essa esponja? Cauxi. Cauxi. Isso. Então, esse material aqui, né, mostra talvez uma persistência de um modo de fazer indígena, né, que era um modo como se fazia, até na cerâmica pré-colonial, assim como a professora deve ter comentado aqui na palestra que ela deu, né. Então, é uma persistência desse modo. E a gente vê exatamente que na unidade 14, na 8, que são aqueles que têm os itens de maior valor de consumo, né, que possivelmente poderiam até dispor do investimento para trazer escravos, né, numa região da cidade, eles já não fazem uso desse tipo de material no antiplástico da sua cerâmica. Né? Então, assim, a gente tem que analisar tudo isso em conjunto, né? Todo esse material. Né? E também as outras unidades, não que ela não tenha, né? Porque nesse contexto amazônico é tudo ali junto, misturado, né? Nesse contexto híbrido, né? Que as coisas vão acontecendo. Né? Mas a gente vê que em algumas regiões tem uma persistência desse tipo de uso. Né? Então, através do modo de fazer, a gente consegue observar uma estratégia, muitas vezes, de persistência, né, cultural, né, dessa técnica. Né? E o cauxi já é uma cerâmica que o cariapé, o caraipé, ele já vai ser aplicado com uma maior, né, quantidade, né, com uma cerâmica no modo de fazer que é mais rápido. Imagina, isso aqui é uma esponja, né, de rio, né? Então o cara tem que ir no rio, tem que coletar a esponja, tem que secar a esponja, tem que triturar a esponja para dar o material. Né? O resto, o cariapé, ele pega o resto da cinza e bota na... Então, assim, até o preparo é um preparo muito mais rápido. Né? Então, a escolha de se usar o cauxi é uma escolha importante, né? Porque ele vai pensar na concepção daquele vasilhame por um tempo maior, né? Então, assim, né, são, às vezes, elementos, né, que são utilizados com esse sentido. Tiago, o cauxi, ele deixa a cerâmica mais leve também, né? Sim, porque talvez pela própria espessura dele, né,
não é nem visível, até mesmo a olho nu, né? E deixa também mais áspera, né? Assim, a gente consegue ver, só de tocar a cerâmica, muitas vezes a pessoa já percebe que tem um ásperozinho, assim. Inclusive, muitas pessoas têm até alergia a caustic, né? Inclusive, não é nem muito indicado para se tomar líquidos, né? Porque pode provocar inflamações e tudo, né? Mas, de fato, você consegue modelar essas paredes, né, dos vasos de forma mais minuciosa, talvez. No caso, se você usar para ingestão de líquidos para alimentação, ela pode provocar alergia, é isso que você está falando? Sim. Interessante.